Bom, pessoal, eu continuo gravando da minha biblioteca, então, à medida do possível, eu ignoro os barulhos externos. Eu faço o possível para retirar a maioria dos ruídos maiores na edição, porém, alguns deles permanecem. Eu espero que não atrapalhe vocês a ouvirem o que eu tenho falado. Bom, o tema da aula de hoje é o Descartes, e especificamente um livro dele chamado Questão de Método, Discurso sobre o Método, onde ele vai apresentar as principais ideias de uma corrente de pensamento responsável pelo que a gente chama de método científico hoje. Essa corrente vai ser os racionalistas. Bom, o primeiro elemento importante do ponto de vista dos racionalistas é a sua oposição aos empiristas. Enquanto os racionalistas acreditam que a capacidade de descobrir o mundo, de revelar o mundo, de conhecer o mundo, é nos fornecida através da razão, então é o pensamento humano que revela o mundo, os empiristas vão acreditar que é o contato do homem com o mundo que permite que este homem descubra como o mundo é. Então, basicamente, os empiristas partem do princípio de que as coisas que acontecem no mundo, elas têm um princípio de verdade e que, portanto, elas acontecem no ambiente da realidade. Já os racionalistas, eles duvidam até mesmo que as coisas que vemos no nosso dia a dia, elas sejam reais. Portanto, eles duvidam de boa parte das coisas que existem no mundo. Bom, o Descartes, ele é um sujeito bastante interessante, assim. Ele resolve abandonar todo o conhecimento pretérito a ele. Ele observa os outros filósofos e diz, bom, não é para mim essa forma de pensar o mundo. E ele propõe uma nova forma de investigar as coisas. Ele resolve que ele vai duvidar de tudo aquilo que aparenta-se como verdade até então. Ele vai duvidar de tudo aquilo que é encarado como verdade pelas pessoas até então. E partindo dessa dúvida, até encontrar uma forma de consolidar uma verdade da qual ele não pudesse duvidar. Aquela verdade que escapasse de sua dúvida seria uma espécie de ponto de partida, ou norte, para as outras formas de pensar filosófica dele. Portanto, a busca dele é por encontrar uma verdade que não se baseie em pressupostos os quais a filosofia se baseava até então. Uma vez que ele encontrasse esse valor de verdade, ele poderia, de alguma forma, balizar outras formas de encontrar a verdade. Portanto, a partir do momento que eu encontro uma verdade, eu consigo buscar através dela novas verdades. O método dele, a gente vai poder dizer que é o método da dúvida. Então, ele vai duvidar de tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que parece real. Tudo aquilo que parece verdadeiro. Perceba, o método dele não é um método nihilista. O nihilismo, ele vai ter como pressuposto a inexistência de uma verdade fixa, ou da existência do conhecimento ou da verdade, e que, portanto, nós, seres humanos, só desperdiçamos tempo ao tentar buscar a existência de uma verdade. O racionalista acredita que uma verdade exista, porém, ele só não admite partir de conhecimentos anteriores para que essa verdade seja demonstrada. Ele quer partir do seu próprio conhecimento, voltar para dentro de si do conhecimento científico, colocar o eu como parte fundamental do conhecimento científico, coisa que era negada, por exemplo, pelos autores católicos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então os racionalistas colocam o eu, a figura humana, como centro do pensamento, como centro do pensamento científico. Significa que sou eu, humano, que descubro as coisas, sem necessariamente a dependência de Deus. Bom, de onde que ele começa esse pensamento dele? Eu vou duvidar de tudo que existe. Então vamos pensar algumas verdades que nos parecem bastante fundamentais. E talvez a primeira que vem à nossa cabeça seja as coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Bom, o Descartes ele ignora esse ponto de vista de que as verdades são aquilo que vemos no nosso dia a dia. Ele vai olhar e dizer,
Isso é uma tremenda besteira. Afinal de contas, nós nos enganamos ao longo do dia a dia. Nós, de certo modo, somos traídos pelos nossos 5 sentidos. Quantas vezes, por exemplo, você não achou que estava sendo chamado na porta por alguém, ou que alguém tenha te chamado por algum outro motivo, e você foi lá e não tinha ninguém te chamando? Significa que a nossa audição nos engana. Quantas vezes não fomos traídos pela nossa visão com algum truque, né, ou alguma coisa desse tipo. Então, os 5 sentidos nos traem constantemente. Se nós podemos ser enganados pelos 5 sentidos, o Descartes vai chamar isso de mentira. Ele vai dizer que os 5 sentidos nos enganam. Bom, o que a gente pode dizer que é verdade para além dos nossos 5 sentidos? Nós poderíamos dizer a matemática. A matemática independe dos nossos 5 sentidos. Por mais que por vezes tenhamos que escrever as equações, nem sempre é preciso fazer isso. Podemos calcular algumas coisas de cabeça. Mesmo Platão, que tinha uma desconfiança tão grande do mundo sensível, vai acreditar na matemática. Mas como escapar, então, das verdades matemáticas? Como dizer que a verdade matemática não é um princípio de tudo? O Descartes vai pensar isso muito bem. Ele vai dizer assim: ora, é claro que a matemática não é verdadeira. Afinal de contas, por muitas das vezes em que eu faço minhas contas, eu me engano. Se eu me engano ao fazer minhas contas, pode ser que os outros matemáticos também se enganem ao fazer as deles. E, portanto, esses enganos só sejam percebidos muito tempo depois. É provável, ou talvez, nenhum de nós tenhamos percebido as verdadeiras falhas da matemática. Portanto, nem mesmo os números são confiáveis, porque eles dependem desse nosso conhecimento pretérito. A matemática, então, pode ser um verdadeiro engano coletivo. Isso, se fosse vindo de um cara qualquer, não teria grande relevância, não é mesmo? Porém, vem de Descartes. E se vocês estudam o plano cartesiano, é porque um matemático chamado René Descartes o desenvolveu. Portanto, ele é uma daquelas 2 grandes figuras que, se vocês tiverem oportunidade de voltar no tempo e eliminar da história, por favor, façam isso. Descartes, inventor do plano cartesiano, e assim poderíamos parar de fazer equações, e Aristóteles, desenvolvedor da botânica, e assim a gente pode parar de decorar esses nomes de plantas esquisitos em biologia. Mas, piadas à parte, o Descartes ele vai desconfiar da matemática, e ele é um grande matemático. Por conta disso, é que essa teoria vai acabar valendo, né? A ideia de que, olha, mesmo matemática não é confiável, porque nós, enquanto seres humanos, erramos, e, portanto, poderíamos estar todos errados em relação à matemática. Bom, não parece mais como encontrar algo que seja verdadeiro. Mas o Descartes pensa, até um momento em que ele consegue imaginar algo que seja verdade. Ele vai virar e falar: bom, se eu duvido dos nossos 5 sentidos, porque eles nos traem às vezes, se eu duvido da realidade, porque muitas das vezes nós sonhamos e confundimos o sonho com a realidade, se eu duvido da matemática, porque às vezes poderíamos estar errados, a única coisa que me permite fazer isso é a dúvida. E, portanto, a dúvida é algo que existe na realidade, porque se a dúvida não existisse, não haveria como eu duvidar das coisas. A dúvida existe. Mas o que é necessário para que haja a dúvida? Para o Descartes, para que haja dúvida, deve existir alguém que duvida. Esse alguém ele chama de eu. Percebam, ele não está dizendo que eu, Descartes, duvido e, portanto, Descartes existe. Mas existe algo em nós que duvida. Essa força desejante, esse objeto que duvida, é o eu. Esse eu, duvidante das coisas, é uma comprovação de que as coisas existem. Para que haja dúvida,
e para que o eu duvide, é preciso que haja uma conexão entre esses objetos. E para que essa conexão exista, na visão do Descartes, o pensar existe. Porque a dúvida é, em última instância, um pensamento exercido por uma abstração que ele chamou de eu. A frase dele, cogito ergo sum, duvido, logo existo, penso, logo existo, questiono, logo existo. Essa frase ela é bem emblemática. Não significa que a dúvida existe antes da existência do eu. Porque para que a dúvida e o pensamento existam, é preciso que o eu, pensante ou duvidante, exista. Porém, é a existência da dúvida, é a existência do pensamento que confirma para o filósofo a existência do eu. Portanto, penso, logo existo, não significa que pensar está antes de existir, mas significa que é o fato de pensarmos que confirma a cada um de nós individualmente e não de maneira coletiva que nós existimos. Porque para o Descartes, ele sabe que ele próprio existe porque ele duvida. O eu dele duvida. Porém, ele não pode confirmar a existência das outras pessoas. A existência das outras pessoas é um mistério delas. Quando eu olho, por exemplo, para a minha biblioteca, eu posso dizer, os livros estão aqui. Porém, não há nada que racionalmente me comprove a existência desses livros. Eu só sei que eu existo, mas eu não posso confirmar que os livros existam. Isso pode ser simplesmente um delírio da minha cabeça. Da mesma forma, quando eu dou aula para 50, 60 pessoas, eu não tenho como confirmar a existência dessas 50, 60 pessoas. Porque, afinal de contas, eu não sei se elas realmente estão ali. Eu não compartilho com elas os mesmos sentimentos. Eu não compartilho as mesmas verdades. Eu só sei que eu vejo aquelas pessoas. Mas a minha visão pode estar completamente equivocada. Ora, então fechou. A gente consegue saber que a dúvida existe e que o eu existe. Mas existiria outra verdade que nós poderíamos encontrar? O Descartes, a partir desse método, diz que Deus existe. E aí você pode me dizer, bom, mas como assim, a partir desses dois pressupostos, Deus existe? E Descartes vai responder para a gente. Quando imaginamos Deus, imaginamos perfeito ou imperfeito? E todos responderiam para Descartes. Nós imaginamos perfeito. Ao imaginarmos Deus, imaginamos igual ou diferente de nós? E todos responderiam a Descartes. Imaginamos diferente de nós. Se Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, e a perfeição é maior do que a imperfeição, a única forma que temos para admitir que nós, seres imperfeitos, consigamos compreender ou imaginar um ser perfeito, é que este ser perfeito permita que nós, indivíduos imperfeitos, compreendamos a sua existência. Portanto, se nós, indivíduos imperfeitos, conseguimos pensar Deus como ser perfeito, é porque o próprio Deus nos permitiu pensá-lo.